Para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um vídeo. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Eu me chamo Elvis Cleito, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar agora sobre 3 atitudes para você, para nós viver o melhor de Deus. Como viver o melhor de Deus de acordo com a Bíblia Sagrada? Já pensou? Você viveu o melhor de Deus na sua vida? Ainda que você pense coisas grandes, coisas extremamente maravilhosas, ainda não é o que Deus tem para você. Ainda não é a boa vontade de Deus. Porque a boa vontade de Deus e perfeita na sua vida é muito mais além do que você pensa. Prepare o seu coração, porque Deus ele vai te surpreender, ele vai te abençoar poderosamente. Assista esse vídeo até o final. Já pensou qual seria a perfeita vontade de Deus no seu ministério? Já pensou você viver a perfeita vontade de Deus no seu casamento? Já pensou você viver a perfeita vontade de Deus no seu trabalho? Melhor na sua empresa? Já pensou você viver a perfeita vontade de Deus na família? Já pensou você viver a perfeita vontade de Deus? Isso é muito bom, é muito legal, é extraordinário. E nós vamos aprender da Bíblia Sagrada 3 atitudes que nós precisamos tomar e pôr em prática e ir para o ato para poder viver a perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Eu disse que a Bíblia Sagrada, ela revela 3 atitudes que se nós tomar, nós vamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Não saia daí. Após a vinheta, mais um vídeo aqui do canal Elvis Cleito para abençoar a sua vida através da poderosa palavra de Deus. O maior problema da humanidade. A solução. O maior problema é o pecado e o que o pecado faz com as pessoas. A única solução é Jesus Cristo. Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, curte e comente. Vamos lá? Deixa eu revelar para você e mostrar as revelações poderosas da palavra de Deus que pode mudar destino e mudar a tua história, transformando você de uma forma radical, poderosa para viver o novo de Deus. Nós vamos ler um texto que, assim como outros textos, revela essas verdades para poder você viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor Jesus Cristo. Você vai ver agora o que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo em uma mensagem poderosa, em uma pregação extraordinária, revelou aos irmãos de Roma, aos irmãos em Cristo Jesus. Vejam o que Paulo pregou para eles. Vejam o que Deus usou Paulo para revelar a eles, para eles viver a perfeita vontade do Senhor. E você vai ver agora e ouvir da Bíblia Sagrada o que nós precisamos fazer. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesses 2 versículos, na Bíblia Sagrada, revela 3 atitudes que nós precisamos tomar para viver a perfeita vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. O primeiro é a apresentação do nosso corpo a quem? A Jesus Cristo. Segundo, nós precisamos ser santo e agradável a Deus. E em terceiro lugar, nós não podemos aceitar, se conformar com o sistema pecaminoso. Ou seja, não podemos se conformar com o mundo. Mas fique comigo até o final. Primeira atitude, apresentação do corpo. Nós que queremos viver na presença de Deus, todos nós que queremos viver a perfeita vontade do Senhor em nossas vidas,
nós precisamos de fato apresentar o nosso corpo ao Senhor Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Nós precisamos nos entregar de uma forma completa ao Senhor Deus. Veja o que Paulo está falando aos romanos. Paulo vai levantar uma súplica aos irmãos em Cristo que está na igreja de Roma. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 que lemos. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Mas como assim apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo? Sabendo que sacrifício fala de um corpo morto, fala de morte. Mas a Bíblia aqui, meus irmãos, não está falando que nós temos que tirar nossa própria vida para apresentar o nosso corpo morto ao Senhor. Não, aqui não está falando de morrer, parar de respirar o fôlego de vida. Mas aqui está falando de morrer um tipo de estilo de vida que não agrada ao Senhor. Devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. E isso só é possível através de Jesus Cristo, aceitando Ele como Senhor e Salvador. E depois que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, precisamos consagrar nossa vida, ser humilde e ser fiel ao Senhor. Oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor, santo e agradável, se nós tivermos uma vida pecaminosa, essa vida pecaminosa ela tem que morrer. As pessoas que têm uma vida mentirosa e vivem na mentira, essa vida de mentira tem que morrer e começar a viver na verdade. Pessoas que vivem uma vida de falsidade, essa vida de falsidade ela tem que morrer e essas pessoas precisam viver uma vida transparente e sincera na presença do Senhor. Pessoas que têm uma vida na prostituição, fornicação, imoralidade sexual. Essa vida pecaminosa precisa morrer. E agora elas precisam viver uma vida de santidade, de purificação e de transformação pelo poder da palavra do Senhor e do Espírito Santo de Deus. Quer viver a perfeita vontade de Deus na sua vida? Então você precisa oferecer o seu corpo como sacrifício vivo na presença de Deus. A sua vida pecaminosa, o nosso passado pecaminoso, ele tem que morrer para nós viver o novo de Deus, viver na presença do Senhor e com um certo tempo não só conhecer a vontade de Deus, mas de fato na prática, no dia a dia, viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Só é possível você viver a perfeita vontade de Deus se você tomar essa atitude de oferecer o seu corpo e a sua vida como sacrifício vivo diante de Deus. Se você não tomar essa atitude, você nunca vai viver a perfeita vontade de Deus de uma forma completa na sua vida. Se não quer tomar essa atitude e se não quer obedecer à palavra do Senhor, esqueça. Você nunca vai viver a perfeita vontade de Deus na sua vida. Você nunca vai viver de uma forma completa tudo e todas as maravilhas que Deus quer fazer na sua vida. Não se esqueça. Se você não tomar essa primeira atitude, você não consegue tomar a segunda atitude e a terceira atitude que nós vamos falar agora há pouco. Só é possível conseguir tomar essas duas atitudes para viver a perfeita boa vontade do Senhor se você tomar a primeira atitude e se entregar agora a tua vida para Jesus Cristo. Você só consegue apresentar o seu corpo como sacrifício vivo através do Filho de Deus, através do que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Segunda atitude, ser santo e agradável. É isso mesmo. Depois que você tomar a primeira atitude de aceitar Jesus e oferecer a sua vida, oferecer o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor, morrendo para o pecado e agora tendo uma vida de santidade. Em segundo lugar, você precisa tomar essa atitude, ser santo e agradável. E só é possível santificar a sua vida e ser agradável a Deus se você tiver Jesus na sua vida. Temos que ser santo
e agradável a Deus se nós quiser viver a perfeita vontade do Senhor. Mas o que é ser santo? Talvez você tenha uma ideia errada do que é ser uma pessoa santa, do que é santificação de verdade. Mas você vai ver o que é ser um homem ou uma mulher santa de Deus. Você vai ver agora e ouvir da Bíblia Sagrada o que a palavra do Senhor nos ensina sobre ser santo, sobre santidade, santificação. Efésios capítulo 4, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Você viu e ouviu da Bíblia Sagrada o que é ser santo. Neste versículo que lemos, a Bíblia prova que ser santo não é ser perfeito, mas ser santo. Mas a igreja ser santo, os cristãos, os filhos de Deus, ser santo é estar em fase de aperfeiçoamento. Ser santo é santificar a sua vida, é estar em fase de aperfeiçoamento. Isso significa que hoje eu tenho que ser melhor do que ontem e amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Com a ajuda de Jesus Cristo e do Espírito Santo que habita em mim e que habita em você, Ele vai nos ajudando a abandonar tudo que desagrada a Deus. E nós vamos aperfeiçoando, dia após dia nós vamos melhorando, dia após dia nós vamos buscando agradar ao Senhor. Ser santo significa ser separado para Deus. Ser santo significa ser separado para uma vida de consagração, humildade e fidelidade a Deus. Ser santo significa ser separado do mundo. Mundo que eu falo sistema pecaminoso. Ser santo é ser separado do pecado, é ser separado para viver na presença de Deus. A segunda atitude é ser santo e agradável a Deus. Porque isso agrada ao Senhor quando nós queremos melhorar dia após dia em sua presença. Agora, como que nós podemos santificar nossas vidas? Como nós podemos consagrar as nossas vidas? Você vai ver e ouvir da Bíblia Sagrada o que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra do Senhor nos ensina a consagrar a nossa vida, santificar a nossa vida, nós ser humilde e ser fiel ao Senhor. João capítulo 17 e o versículo 17. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha só, aqui está o segredo. Como que nós podemos santificar a nossa vida? Nós temos que santificar a nossa vida na verdade. E nesse versículo diz que a verdade é a palavra do Senhor. Somente por essa fonte, somente pela palavra do Senhor é possível nós consagrar a nossa vida, consagrar o nosso corpo, nos tornar humildes e ser fiel a Deus dia após dia. Só é possível ser santo e agradável a Deus se nós tomar a atitude de se submeter a essa palavra. Só é possível ter uma vida agradável ao Senhor se nós obedecer a palavra de Deus e reconhecer o senhorio e a autoridade que está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você tenha vontade de viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Mas a sua vida e a nossa vida, se ela estiver em pecado, se a nossa vida estiver desagradável, não estiver agradando ao Senhor, nós temos que esquecer. Nós nunca vamos viver de uma forma completa a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Mas se nós nos consagrar a nossa vida, tomar a atitude de ser humilde e ser fiel a Deus até o fim, e nós ter uma vida de santificação, uma vida sincera e verdadeira diante da presença do Senhor, pode se preparar, porque nós vamos viver a perfeita vontade do Senhor. De fato, nós não vamos só conhecer a vontade do Senhor, mas nós vamos experimentar no nosso dia a dia qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Já pensou? Dia após dia, vivendo na presença de Deus, vivendo a sua perfeita vontade do Senhor, no nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso ministério, na nossa igreja e por aí vai.
Vamos tomar essa atitude e vamos viver na presença do Senhor. Vamos viver a perfeita vontade de Deus, para a honra e glória do nome dele. Você quer ter uma vida agradável a Deus? Você está afim de conhecer e experimentar a perfeita vontade de Deus na sua vida? Mas como assim? Em João 17:17, nós aprendemos que para agradar a Deus temos que viver na verdade, porque a verdade é a palavra do Senhor e só a palavra do Senhor pode nos santificar. Mas o que a palavra do Senhor nos ensina a fazer para ter uma vida consagrada na presença do Senhor? Você vai ver agora e ouvir da Bíblia Sagrada. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Por que nós, a igreja do Senhor Jesus, nós, os salvos que querem viver na presença do Senhor, temos que ser santos? Porque nesse versículo que acabamos de ler, a palavra do Senhor revela que nós temos que ser santos. Sabe por quê? Porque aquele que nos chamou, ou seja, Deus que nos chamou através de Cristo, Ele é santo. E Ele exige, Ele ordena que os salvos, que a sua igreja seja santa, que viva uma fase de aperfeiçoamento dia após dia, melhorando um dia após o outro dia para agradar ao Senhor. Como ser santo e agradável a Deus? O que nós temos que fazer para agradar a Deus? Veja que nós lemos em 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 15. Olha o que a palavra do Senhor revela. Olha o que a palavra do Senhor, ela nos ensina. Mas como é santo aquele que vos chamou, ou seja, mas como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Ah, eu vou ser santo só no meu vestir. Não. Ah, eu vou ser santo só na igreja. Não. Ah, eu vou ser santo só no trabalho. Não. Ah, eu vou santificar só algumas partes da minha vida. Também não. Nós temos que ser santo em toda a vossa maneira de viver. Quer agradar ao Senhor? Quer ser santo e ter uma vida agradável na presença de Deus? Precisamos ser santo em toda a nossa maneira de viver. Ou seja, seja santo na maneira de falar, seja santo na maneira de pensar, seja santo na maneira de ver. E nós temos que ser santo na maneira de vestir de uma forma que agrada ao Senhor. Nós temos que ser santo em toda a vossa maneira de nós viver. Você quer mesmo viver a perfeita vontade de Deus na sua vida de uma forma plena, de uma forma completa? Então, em primeiro lugar, tome a atitude de apresentar o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. E em segundo lugar, tome a atitude de, depois de salvo, capacitado pela graça, você precisa tomar a atitude de ser santo e ter uma vida agradável ao Senhor. Ser humilde e ser fiel ao Senhor até o fim. Terceira atitude, não aceitar o mundo. O cristão verdadeiro, ele não aceita o sistema pecaminoso do mundo. O Filho de Deus, o salvo, ele não aceita tudo aquilo que tem no mundo que está desagradando ao Senhor. Você lembra de Romanos capítulo 12, o versículo 2, que a palavra do Senhor ela nos diz: não vos conformeis, ou seja, não aceite, não é para nós nos conformar do jeito que o mundo está, do jeito que muitas pessoas estão vivendo e desagradando ao Senhor no pecado. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não vos conformeis com a maneira que muitas pessoas estão vivendo, porque a palavra mundo fala de humanidade. A palavra mundo, em alguns contextos, de alguns textos, ela vai falar das pessoas, do homem, da mulher, do jovem. E o Senhor nos ensina que não podemos aceitar o pecado, porque o Senhor ele não gosta do pecado. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com o mundo, mas
transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Agora, para quê? Olha o segredo para viver a vontade do Senhor. Olha o segredo revelado aqui no versículo 2 de Romanos capítulo 12, para você viver a perfeita vontade de Deus no tempo de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela transformação do vosso entendimento, para depois que nós tenhamos o nosso entendimento transformado, para que nós venhamos agora experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós queremos viver a perfeita vontade de Deus, nós precisamos não nos conformar com o sistema pecaminoso do mundo, das pessoas, mas nós temos que transformar pela renovação do nosso entendimento bíblico, ou seja, nós precisamos praticar a palavra do Senhor e com o nosso testemunho de vida ganhar as pessoas que estão perdidas na prática do pecado. Não podemos ver as pessoas vivendo o pecado, não podemos ver as pessoas sendo escravas do pecado, escravas de Satanás, e achar que é normal e aceitar isso. Não, mas nós precisamos ganhar essas pessoas para Jesus. Não podemos nos conformar com isso. Agora, o que nós temos que ser, ou o que nós somos, para poder trazer essas pessoas para a presença de Deus? Vamos ver e ouvir da Bíblia Sagrada o que o Senhor nos ensina que nós temos que ser e fazer para ganhar as pessoas, para vir viver na presença do Senhor, para vir viver a sua perfeita vontade. Mateus capítulo 5, versículo 13 e o versículo 14. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Nós temos que ser e somos o sal da terra. Foi o Senhor Jesus que disse. Nós, como cristãos, temos que ter a maior qualidade que o sal tem. O sal, ele serve para salgar, ou seja, o sal, ele é o principal tempero da comida. Quando o Senhor Jesus diz que nós, a sua igreja, é o sal da terra, o Senhor está nos ensinando que nós, com o nosso comportamento em casa, no trabalho, no templo, aonde quer que for, com o nosso estilo de vida diário, com o nosso testemunho, nós precisamos temperar as vidas para que essas pessoas venham ver em nós a pessoa de Jesus Cristo, para que essas pessoas venham ver que nós verdadeiramente somos homens e as mulheres é mulher de Deus e os jovens que vivem na presença de Deus. Nós somos o sal da terra. Nós precisamos temperar a essa terra, vivendo e praticando a palavra do Senhor. Versículo 14 de Mateus capítulo 5. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus também disse que nós somos a luz do mundo. A igreja é a luz do mundo. E luz, além de não é para ficar escondida, é para aparecer. Nós cristãos temos que aparecer. Temos que, com o nosso estilo de vida, demonstrar que somos cristãos e vivemos na presença do Senhor. E a luz também, Jesus disse que é para colocar em cima. Nós cristãos, como os filhos de Deus, não é para estar embaixo, é para nós estar em cima. Porque nós, como luz, precisamos brilhar neste mundo. Ou seja, com o nosso estilo de vida, com o nosso testemunho, nós vamos ganhar pessoas para Jesus. E essas pessoas, elas vão viver a perfeita vontade de Deus, assim como nós, os que já estão salvos em Cristo Jesus. E isso vai ser no tempo certo, no tempo de Deus. Porque nós precisamos passar pelo processo de transformação, pelo processo de regeneração que é operado pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Que quando aceitamos Jesus, o Espírito de Deus, ele vem morar dentro de nós. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Em primeiro lugar, precisamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo na presença de Deus. Morrer para o pecado, morrer para o mundo e viver para Deus.
Em segundo lugar, a segunda atitude, nós temos que ser santo e agradável na presença de Deus. E em terceiro lugar, nós precisamos tomar a atitude de não aceitar o mundanismo, não aceitar o pecado, não aceitar aquilo que afronta e ofende Deus. Mas com o nosso testemunho, nós vamos ganhar as pessoas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nos preparar, vamos aperfeiçoar e vamos melhorar dia após dia, porque eu creio que em breve todos nós vamos estar vivendo a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, neste momento, eu quero, em oração, interceder pela minha e pela sua vida, pela nossa família, pelos nossos irmãos em Cristo Jesus, e quero interceder pelos aqueles que estão vivendo na prática constante do pecado. Quero interceder por aqueles que estão vivendo, sendo escravo do pecado, sendo escravos de Satanás. Pai querido e amado, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome. Obrigado por essa palavra maravilhosa, Senhor, da Tua parte. Louvado, engrandecido e exaltado é o Teu nome. O Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, nós tomamos a atitude de oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Queremos morrer para o mundo. Queremos morrer para o pecado. Nós queremos morrer para tudo aquilo que desagrada a Ti, Senhor. E queremos ser, meu Pai, santo. Queremos nos consagrar. Queremos ser humildes. Queremos ser fiel a Ti. Nos ajuda, porque isso sem o Senhor Jesus é impossível. Jesus nos ajuda a fazer a Tua vontade, a fazer o Teu querer. Senhor, nos ajuda pelo poder da Tua palavra, ser homens e as mulheres ser mulheres e os jovens ser jovens, que tenham uma santificação dia após dia, um aperfeiçoamento de santidade dia após dia, buscando sempre, meu Pai, Te agradar o Teu santo nome, porque Tu é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é digno de toda adoração. Senhor, nos ajuda, Pai, a ter entendimento e ter nossa mente cheia da Tua palavra. Porque se nós tivermos, meu Senhor, a nossa mente cheia da Tua palavra, nós vamos ter a nossa mente, a nossa vida radicalmente transformada em todas as áreas. E nós vamos não só conhecer a Tua vontade, Pai, mas nós vamos experimentar. Ou seja, nós vamos e queremos, meu Senhor, de fato, no dia a dia, Senhor, na nossa vida, viver a Tua boa, agradável e perfeita vontade. E eu sei, meu Pai, que nós podemos pensar coisas maravilhosas, extraordinárias, sonhar alto e grande. E isso ainda vai ser muito pouco de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Porque eu sei que o Senhor é um Deus que surpreende. E eu creio, meu Pai, que em breve eu e meus irmãos vamos viver a Tua perfeita vontade. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, cada um que ouvir essa palavra, também aqueles que não assistiram esse vídeo, abençoa os inscritos deste canal, para a honra e glória do Teu nome, Senhor.